Olá, bom final de tarde para você que está aqui no Destaque Rural Notícias, edição de hoje, segunda-feira, dia 23 de julho de 2018. A partir de agora, as notícias e as informações do agronegócio, também sobre economia, previsão do tempo e também as cotações. A partir de agora está no ar o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. O vice-presidente global da Plataforma de Proteção de Cultivos da Corteva AgriScience, divisão agrícola da Dow DuPont, Rajan Gajaria, vê potencial de crescimento na América Latina nos próximos 5 anos. Isso porque a região representa 21% das vendas da Corteva no mundo, equivalente a cerca de 3 bilhões de dólares. O presidente da Corteva no Brasil, Roberto Rum, disse no Global Agribusiness Forum, o GAF 2018, que está sendo realizado hoje em São Paulo, que o Brasil é o segundo maior mercado da empresa, atrás apenas dos Estados Unidos e considerado estratégico pela empresa. A Corteva tem 15% do segmento de proteção e cultivo de sementes, um negócio de 100 bilhões de dólares no mundo, ou 15 bilhões de dólares operando em 130 países. Sobre o Brasil, disse que a perspectiva é de crescimento muito grande nos próximos 10 anos. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foi taxativo ao avaliar o conflito comercial entre Estados Unidos e China. Ele diz que para o Brasil a guerra comercial não serve para nada, falando sobre a jornalistas durante o Global Agribusiness Forum, GAF 2018, nesta segunda-feira. Recentemente, os chineses aplicaram taxas adicionais a algumas commodities agrícolas norte-americanas, como a soja, em retaliação a medidas tarifárias adotadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Maggi lembrou que os preços da oleaginosa na Bolsa de Chicago caíram de 11 dólares por bushel para o patamar de 8 dólares e 50 cents por bushel devido à especulação quanto à possível redução da demanda chinesa. Sem os grãos dos Estados Unidos, disse ele, os compradores vão importar mais do Brasil, mas jamais vão pagar a diferença de preço que perdemos nas cotações do CBOT. Além disso, também o ministro avalia que o eventual aumento dos embarques de grãos brasileiros vai elevar os preços internos da ração para aves e suínos, que precisarão então ser negociados por valores mais altos e perderão competitividade no mercado global. E o mesmo deve ocorrer com a indústria de processados de soja, que produz farelo e óleo. Com o tempo, diz ele, as relações entre os dois países vão se ajustar e o Brasil vai ficar com os prejuízos, é o que enfatizou então o ministro Blairo Maggi. E está marcada para a próxima terça-feira, dia 24, portanto amanhã, a análise de uma emenda ao projeto de lei 31/2018, o chamado PL dos Bois, que visa proibir a exportação de animais vivos no Estado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em relatório, a Scott Consultoria afirma que a emenda autoriza o embarque de bovinos vivos desde que os transportadores sigam as normas nacionais e internacionais de bem-estar animal. Essa análise vai ser feita por comissões da Alesp. A emenda é de autoria do deputado Barros Munhoz, do PSB de São Paulo, e foi publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira, dia 18. E os custos de produção no Rio Grande do Sul subiram 3,97% no mês de junho, segundo a Farsul, que é a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Em nota, a Farsul diz que o destaque segue sendo o valor gasto com fertilizantes, que refletiu o aumento de 4% da taxa de câmbio em relação ao mês anterior. O índice de inflação dos custos de produção também registra alta de 7,12% no acumulado do ano e 9,16% em 12 meses. Já o índice de inflação dos preços recebidos pelo produtor registrou queda de 3,29% em relação ao mês anterior, influenciada pela soja, que caíram 6% em junho os preços. No acumulado de 6 meses, o índice de inflação dos preços recebidos pelo produtor segue com alta de 11,64% e em 12 meses avança 16,74%. E o leite entregue em julho para processamento na indústria, que será pago ao produtor de Santa Catarina em agosto, vai aumentar 5,3% ou até 8 centavos por litro. A informação é do Conselho Paritário Produtor Indústrias de Leite do Estado de Santa Catarina. Leite acima do padrão vai ter preço de R$ 1,7432 por litro. Leite padrão
R$ 1,4172 por litro e abaixo do padrão R$ 1,3122 por litro. Os valores se referem ao leite posto na propriedade com fundo rural incluso. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, num comunicado, informa que muitas indústrias lácteas de outros estados estão comprando leite catarinense, aquecendo o chamado mercado spot. Essa situação, diz a federação, força os laticínios do estado a elevar o preço para garantir o estoque de leite bruto para o processamento para evitar recuar na participação do mercado. Vamos falar agora sobre milho. Olha, produtores de milho se afastaram do mercado, atentos às perdas de produtividade, principalmente em regiões do Paraná e também do Mato Grosso do Sul, é o que diz o CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Com isso, além das altas já registradas pela instituição em parte das regiões acompanhadas, novos aumentos são esperados para as próximas semanas. Por exemplo, em Campinas, o indicador Exalc BMF-Bovespa avançou 2,8% de 13 a 20 de julho, indo a R$ 37,72 por saca de 60 quilos na sexta-feira passada, dia 20. Quanto aos compradores, segundo pesquisadores, aqueles que estão abastecidos postergam novos negócios com a expectativa de que o avanço da colheita pressione as cotações. Por outro lado, os que têm necessidade de aquisição têm encontrado dificuldades em realizar negócios diante do recuo do vendedor. O Leonardo Vinck esteve no Global Agribusiness Forum, ou está lá em São Paulo, e ele trouxe a palavra do vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, Glauber Silveira da Silva. Vamos ouvir. É um momento tenso ainda, né, com relação ao frete, por causa dessa tabela de frete. Então você tem aí uma certa insegurança ainda de comercialização. Todo mundo, há poucos dias a gente não tinha, na verdade, comercialização nenhuma. Nós ficamos aí com quase 30 dias sem comercializar nada, seja da nova safra de milho, seja da safra de soja também. E era um momento tenso porque você estava com o avanço da safrinha, tanto que nesse momento a gente está tendo muito milho jogado a céu aberto ainda. Isso é bastante no Mato Grosso, no Brasil, de uma maneira geral, ele tem bastante milho que está realmente fora dos armazéns, não coube toda a safra. E olha que a gente tem uma safra menor, né? Por quê? Porque esses 30 dias significou muito, principalmente 30 dias dentro da safra, né? Num período de safra importante, quando o Mato Grosso realmente está colhendo, Goiás e tudo mais. Então ficou difícil, porque o produtor não estava conseguindo vender nem a soja, porque tem que tirar a soja, é um armazém só, né? Você tirava a soja e atrasou essa tirada de soja, tanto que a soja ia embora, voltava com fertilizante, atrasou a vinda de fertilizante, já atrasou a vinda de fertilizante em 45 dias. Isso aí pode causar para alguns produtores um certo atraso no plantio, isso pode impactar. E a gente teve um acréscimo no preço, né, do milho. Isso resultou, mas também não foi um acréscimo no preço do milho que seja favorável ao produtor, porque foi um acréscimo de preço por causa do frete, né? Então isso está sendo comido. Não é que o produtor está recebendo mais, é porque está realmente tendo um custo maior, e isso acaba prejudicando muito as granjas. Você tem ali a preocupação muito grande do pessoal de Santa Catarina, né? Bastante que eles dependem de milho, tanto que estão falando ali de trazer milho do Paraguai, que tem 4 milhões de toneladas, mas não é uma coisa tão simples, porque tem uma ponte pequena para atravessar o rio, e aí passa o caminhão por vez, demora 4 dias para fazer essa aduana toda. Então muitas vezes é mais fácil pegar milho no Mato Grosso todo, ou seja, tem uma seara de coisas aí muito ruins, né, com essa questão do tabelamento de frete, com incertezas, inseguranças no país muito grande, e isso fragilizou. Agora, quanto a fazer a safra, ela, de uma certa forma, ela tem sido uma safra boa, né? Não é uma safra ruim, atrasou um pouco, diminuiu a safra, mas mesmo aquilo que o produtor está colhendo está sendo um milho bastante bom, né? Está colhendo uma produtividade boa. O que está sendo ruim, muita reclamação, é na classificação. Mais uma vez, a classificação, o produtor perdendo aí 5%, 10% de receita na classificação. E veja o quanto que a classificação é importante. Muitas vezes você faz todo um trabalho para você aumentar lá 3%, 4% de média de produtividade. Então o produtor está colhendo 130 sacas, para ele colher 140 não é um desafio para aumentar.
né? Então você está falando em aumentar 5%. E muitas vezes numa classificação, lá um classificador numa canetada, ele te pega lá 15%, 20% de toda a sua produção. Então realmente é um tema muito grave para a gente, um tema muito antigo, que a gente quer resolver essa questão da classificação para que o produtor, que seja justo, né? Que realmente seja aquilo que é. O produtor não quer ganhar nada, mas também não quer perder. Agora também ser ludibriado, essa apropriação indébita aí é ruim, né? Então, mas de uma certa forma, o produtor continua, até quando não sei, mas que o momento é um momento bem crítico para a produção brasileira. O produtor está, como assim, está no fio da navalha. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Então saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento do estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site bortoliniimoveis.com.br. E olha, os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo o levantamento da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, compilado pela AE Taxas. Em outros 10 estados houve aumento. No Amapá, as cotações ficaram estáveis. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP, houve queda de 1,18% no preço do etanol na semana passada. No principal estado produtor e consumidor, que é São Paulo, a cotação média do hidratado recuou 1,66% sobre a semana anterior, de R$ 2,598 para R$ 2,555 o litro. E a equipe de reportagem do Destaque Rural Notícias traz hoje uma matéria sobre o cultivo da cevada na região norte do Rio Grande do Sul. Vamos ver. A cevada representa uma importante alternativa para a rotação de culturas nos sistemas produtores de grãos do país. Para o produtor Eloy Miller, o cereal é uma boa alternativa de cobertura do solo. Este ano, ele destinou 73 hectares para a produção na propriedade. A gente escolheu plantar a cevada dentro de um sistema para fazer rotação de culturas. Um ano planta trigo, outro ano planta cevada, linhaça dentro de um sistema. Isso reduz para nós a quantidade de azevém, que é um grande problema no inverno também, fazendo esse sistema de rotação de culturas. E ela tem um bom benefício por deixar bastante palha no solo, futuramente para o plantio do soja também. Olhando assim de longe, até parece trigo, não é mesmo? Mas é a cevada que se faz protagonista. A cultura é uma das opções de plantio de inverno para os produtores. E além da sua rentabilidade, ela permite que seja colhida antes da cultura do trigo, podendo antecipar o plantio de verão. A cevada, no caso, em relação ao trigo, a gente consegue colher ela antes que o trigo, final de outubro, e consegue fazer um plantio de soja mais escalonado, começar numa época melhor. Aí tem um período melhor de plantio de soja. Segundo dados da Emater, a área plantada no Rio Grande do Sul deve ser a mesma do ano passado, com aproximadamente 52 mil hectares. E um dos motivos que acaba atraindo os produtores na hora da escolha do cereal é a garantia de venda. O atrativo financeiro com certeza é importante. Essa garantia que se tiver qualidade na cevada é uma coisa que o trigo não tem. O trigo, em anos que ele dá uma qualidade boa, às vezes a gente chega até a ficar sem comercialização, né? E a cevada não, né? A cevada dando qualidade, o produtor tem uma garantia de renda e com certeza isso acaba sendo bem atrativo. Sem falar que é uma cultura vamos dizer, ela é um pouco mais exigente em termos de manejo que o trigo, quem sabe para doenças, mas como o produtor tem o conhecimento já do trigo e de outras culturas, o produtor que planta no primeiro ano a cevada já tem ótimos resultados, né? Não é uma cultura assim difícil de trabalhar. Mas mesmo com um bom mercado, para se produzir cevada cervejeira que possui um valor mais agregado, é preciso ter uma boa qualidade. E uma das dificuldades para Eloy é na hora da colheita. Se chover, a produção pode acarretar prejuízos. Se ela estiver pronta para colheita, maturação e começar a chover, dar 3, 4 ou mais dias de chuva, ela perde a qualidade muito rápida. Aí não acaba passando por cevada cervejeira.
e sim por cevada forrageira, onde que vai diminuir bastante o valor da saca dela no final. Então é torcer para não chover. Torcer para que não chova na hora da colheita. Para falar sobre economia, a gente começa falando da balança comercial brasileira, que registrou um superávit comercial de 1,516 bilhões de dólares na terceira semana de julho, que compreende dos dias 16 até o dia 22. De acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o valor foi alcançado com exportações de 6 bilhões 780 milhões de dólares e importações de 5 bilhões 264 milhões de dólares. O mês de julho tem superávit acumulado de 3,967 bilhões de dólares até o dia 22, abaixo 36,9% do registrado em todo o mês de julho do ano passado, quando o resultado foi positivo em 6,285 bilhões de dólares. No ano, o superávit comercial acumulado é de 33,9 bilhões, queda de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa do governo para este ano é que a balança comercial encerre o ano com superávit acima de 50 bilhões de dólares. Vamos falar agora sobre que hoje foi divulgado mais uma edição do Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, que mostra uma queda da expectativa de inflação para este ano de 2018. A pesquisa mostra que ela caiu de 4,15% na semana passada, de estimativa, para 4,11%. Em relação à taxa básica de juros para este ano, a previsão é de que ela feche em 6,5%, que é o atual patamar. Para 2019, 8% no final do ano de 2019. Em relação à atividade econômica, no caso o PIB, ela ficou mantida nessa semana ao mesmo patamar que estava na semana passada, a expectativa de crescimento de 1,5% em 2018 e 2,5% em 2019. Os consumidores brasileiros acreditam que a inflação vai acumular taxa de 5,4% nos próximos 12 meses. Esse é o resultado de julho da expectativa de inflação dos consumidores medida pela Fundação Getúlio Vargas. É 0,2 ponto percentual acima do registrado no mês anterior, que foi junho. Na comparação com julho de 2017, no entanto, teve recuo de 1,5 ponto percentual, já que naquele mês foi registrada uma expectativa de inflação de 6,9% para os 12 meses seguintes. Ainda falando agora voltar a falar sobre a questão do frete. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, afirmou hoje que a tabela dos fretes aprovada há quase 2 semanas pelo Congresso é um impasse e pode causar prejuízos nas próximas safras. Ele disse que há um impasse nisso. Ele disse: eu como produtor não aceito essa tabela, não aceito os valores que foram colocados. A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas foi criada pelo governo federal como forma para atender, então, as reivindicações dos caminhoneiros que fizeram aquela greve, que bloqueou diversas estradas no final do mês de maio. Segundo o ministro da Agricultura, em alguns casos, os preços estabelecidos estão consideravelmente mais altos do que os acordados anteriormente. Por isso, então, os produtores estão evitando assumir compromissos e atrasando o plantio. Maggi disse que os atrasos podem causar queda na produtividade de lavouras, como por exemplo a soja, e acrescentou que além disso tem havido disputas entre fornecedores e produtores para cumprimento de contratos feitos antes do tabelamento. E ele disse também que alguns fabricantes de insumos que vendiam com o frete incluso no preço têm tentado rever as entregas já acordadas, enquanto os produtores exigem o cumprimento dos acordos. Também sobre economia, vamos falar da gasolina, porque a Petrobras anunciou mais uma redução de 0,94% no preço da gasolina, que é comercializado em suas refinarias. Essa queda vai valer a partir de amanhã. E assim, o custo do combustível na refinaria passa a R$ 1,9426 por litro. A estatal estava mantendo o preço do litro da gasolina em R$ 1,9611 desde o dia 18 de julho. Depois de chegar a R$ 2,0527 por litro no dia 12 de julho, o combustível teve 4 reduções de preço e voltou a um patamar semelhante ao que estava no dia 30 de junho, quando era comercializado a R$ 1,9486.
Vamos ver como é que ficou hoje então a Bolsa de Valores e também o dólar, né, nesta segunda, 23 de julho. Estamos vivendo aí um momento de tensão no exterior. Por causa disso, então, o Ibovespa voltou a recuar nessa segunda-feira. É a segunda queda nos últimos 8 pregões. O dia foi marcado pela ameaça do presidente Donald Trump ao Irã, além de alertas dos líderes do G20 sobre o impacto negativo do protecionismo para o crescimento econômico. Esses foram os assuntos aí principais que tiveram no radar dos investidores. As bolsas em todo o mundo estão seguindo pressionadas por causa de disputas políticas e também comerciais que estão sendo protagonizadas pelos Estados Unidos, reagindo a novas divulgações de resultados corporativos. Também ressoam nos mercados as ameaças de Trump à China e também a questão do Irã, né? O presidente dos Estados Unidos voltou ao Twitter ontem com uma mensagem acalorada ao presidente do Irã, escrevendo em letras garrafais, em letras maiúsculas: nunca ameace os Estados Unidos de novo ou você sofrerá consequências de dimensões que poucos na história já sofreram antes. Esse Twitter ele veio em resposta a uma manifestação do iraniano, o Hassan Rouhani, que alertou os americanos quanto à ideia de aplicar medidas hostis contra Teherã, que é a capital do país. Ele disse que a guerra com o Irã é a mãe de todas as guerras. Por causa disso, então, tem pressão aí nas bolsas. E a Bolsa Brasileira, então, como eu já falei hoje, fechou com perdas de 0,73% a 77.996 pontos. O dólar comercial, por sua vez, amenizou os ganhos durante a tarde e encerrou com leve alta de 0,24%, cotado a R$ 3,78, R$ 3,7831 na venda. Mas no dia ele chegou a R$ 3,7991, quase R$ 3,80. Vamos então agora saber como é que fica o clima. Começamos então com a região sul. O mapa mostra que a passagem de uma frente fria traz chuvas para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina e também boa parte do Paraná. A exceção é o norte do Paraná, onde o sol aparece com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A gente percebe então ali no mapa, né, todas essa previsão do tempo aí do que pode acontecer. Santa Catarina, em todo o estado, a gente vê que vai ter chuva e partes do Rio Grande do Sul e do Paraná também. Na região centro-oeste, então, para amanhã, terça-feira, dia 24 de julho, a gente vê tempo bom. Aí a previsão diz que por causa da circulação há aumento de nebulosidade no sudoeste do Mato Grosso e no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões, o sol deve aparecer com poucas nuvens. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no setor no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site que é bortoliniimóveis.com.br. Hora então das cotações. Vamos saber como é que estão as cotações nesta segunda-feira, dia 23 de julho. A gente começa com o farelo de soja. Cotação do farelo, então, a média no Rio Grande do Sul está em R$ 1.520. No Mato Grosso, em Cuiabá, R$ 1.258. Saca de soja em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, R$ 74,50. Em Ponta Grossa, no Paraná, R$ 87,00. Em Londrina, no Paraná, R$ 76,50. E em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 78,60. O milho, a saca, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, saca de milho, R$ 33,00. Em Ponta Grossa, no Paraná, R$ 34,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 27,00. O trigo, em Santa Rosa, R$ 900,00. Em Dourados, R$ 1.030 a tonelada. Em Cascavel, R$ 1.050. E em Carazinho, R$ 900,00. O arroz em casca, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, cotação de R$ 47,00 a saca. Em Capivari do Sul, no Rio Grande do Sul, R$ 46,00. E em Sorriso, no Mato Grosso, R$ 48,00. O feijão, em Castro, no Paraná, R$ 87,00. Em Santa Maria, R$ 125,00. E em Lagoa Vermelha, também no Rio Grande do Sul, R$ 135,00. Temos agora a cotação do boi gordo à arroba em Barretos,
R$142. O quilo no Rio Grande do Sul, R$ 4,95. Em Tocantins, R$ 130 a arroba. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,00 e a média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,80. E o frango vivo no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,95 e em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que esse programa vai ao ar ao vivo, sempre a partir das 18 horas nos canais aqui da Destaque Rural. Depois você também pode acompanhar a versão gravada nas redes sociais, no nosso canal do YouTube também. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, deixe as suas considerações, faça perguntas e as suas conclusões. Também tem o WhatsApp, que é o número 54991169140. 54991169140. Uma boa noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.